Boa noite, graças e paz. Aqui tá bom, ficou legal. Estou feliz de estar aqui. Meu plano original era ter estado lá no acampamento com vocês, né? Eu tinha piscina, campo de futebol, comida, tudo coisa que eu gosto, né? Eu não ficaria de fora, não fosse a cirurgia da minha blefaroplastia, marcada rapidamente assim pelo pessoal. A médica marcou, aí a gente não pode perder a oportunidade, né, gente? Aí eu fui para lá, mas em compensação, a semana de repouso ficou exatamente aquela. Eu fiz a cirurgia na quinta-feira, vocês saíram para o acampamento na sexta, então era imprudência da minha parte ter estado lá. Mas, graças ao bom Deus, vocês estão aqui hoje, eu posso pelo menos pegar a rabeira, né? A gente chama assim, a rapinha do que sobrou do acampamento. Que legal que vocês foram abençoados, felizes, poucas tragédias. Algum namoro novo que eu deveria ficar sabendo? Rolou algum namoro novo aí ou não? Alguma ficada gospel? Tá filmando? Tá filmando? Legal, vai gravar isso aí, né? Então grava isso aí. Quem ficou aí? Tem que aproveitar. Acampamento é para essas coisas. Vocês têm que aproveitar acampamento. Vocês ficam perdendo chance, depois não vem pedir oração por desencalhe. Eu não estou nessa não. Então vocês resolvam os problemas de vocês. Mas que bom, acampamento é uma coisa legal que a gente vive na juventude. E depois a gente vai fazer retiro de casais. E depois a gente faz excursão de idosos. Então é o seguinte, aproveitem, que a parte mais interessante de fato é essas oportunidades da gente se reunir, da gente estar junto. A gente constrói histórias nesses momentos, viu, gente? Eu ainda tenho boas lembranças das minhas primeiras viagens na juventude. Primeira vez que eu saí de casa, assim, sem pai, sem mãe, sem irmão, foi para um acampamento de igreja. Tinha 14 anos, uma experiência muito legal, sair da cidade de São Paulo, viajar 400 quilômetros. Pô, bacana, né? Então, a gente começa a viver nessas experiências, a gente aprende muito. Eu fui convidado para fazer uma espécie de fechamento, né? Eu gostaria de retomar um pouquinho daquilo que vocês ouviram no acampamento, e talvez meu papel seja uma ideia de reforço, muito mais que uma ideia de complemento, mas uma ideia de reforço, porque o tema foi muito interessante. Acho que essa ideia de chamados, uma palavra que tem muitos significados para nós que somos da fé. Chamado é uma condição daquele que de alguma forma ouviu a voz de Deus. Quando a gente pensa em chamados, é disso que estamos falando. Deus me chamou, Deus falou comigo. É isso que a gente pretende dizer quando usamos essa expressão. Fomos chamados. Chamados de quê? Chamados para quê? Em geral, não é o de quê, né? Não é um nome. Na Bíblia, muitas vezes, chamados está lá. Tem um fulano de tal, chamado tal, mas esse é um nome. Em geral, nós pensamos aqui nos chamados para quê? Nós somos convocados para quê? Uma palavra muito comum também é vocação, vocare. Então, alguém vocaciona, alguém fala, alguém proclama e o outro ouve esse chamado, ouve essa mensagem e responde a ela. Então, é nesse sentido que vocês foram convidados a pensar que cada um, de certa forma, tem a oportunidade de responder a um chamado de Deus. A maior parte de nós vai ter um momento na história em que a gente vai sentir, naquela noite, naquele dia, naquele lugar, Deus falou comigo. Essa experiência do místico, né, do mistério, essa experiência do encontro. Na Bíblia tem algumas histórias assim. Se você pensar, quem frequentou aqui escola dominical, departamento infantil, vai lembrar. É um menino que ouviu Deus falar com ele, Samuel. Samuel estava lá, dormindo, e escuta, Samuel, Samuel. E aí é Deus falando com ele. Moisés, vê lá a plantinha lá pegando fogo, que negócio é esse que queima, queima e não se extingue? Ele vai lá e Deus fala com ele no
meio da sarça. Então, estas são as experiências que a gente chama de chamado, Deus chamando, Deus falando com a gente. Não são experiências comuns, a gente não tropeça nelas todo dia. Se alguém diz para você que Deus fala com ele constantemente, provavelmente precisa de um psiquiatra. Provavelmente é um caso doentio, né? Pode ser esquizofrenia, pode ser psicose. Se alguém diz que Deus fala com ele o tempo todo, que Deus fala tudo com ele, provavelmente essa pessoa tem algum distúrbio psiquiátrico. Deus é uma pessoa que fala pouco, né? Deus fala pouco, e Deus fala certo, sempre. Deus não tem opiniões, Deus dá ordens. É interessante, as conversas com Deus nunca são para saber o que Deus pensa, o que a gente pensa. Vocês cantaram algumas músicas que falam desse conceito, né, de soberania e tal. Deus não foi conversar com Moisés para saber o que Moisés estava pensando da vida. Deus foi falar para Moisés o que ele tinha que fazer a partir de então. Deus falou com Samuel o que ele tinha que falar para Eli. Então é assim que acontece, né? Quando Deus fala com a gente, é diferente. Talvez alguns de vocês já tenham vivido essa experiência, pouco provável que a maioria de vocês viveu, por causa da idade, mas muitos de vocês já viveram e todos vocês deverão, em algum momento, ter essa experiência de encontro com Deus. O primeiro texto que eu quero ler, talvez vocês tenham até lido lá no acampamento, é o texto de Marcos capítulo 3, eu já preguei ele há não muito tempo aqui na igreja, e aqui há essa parte mais ou menos do rever o que vocês ouviram. Marcos 3,13 diz assim: depois Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12 apóstolos, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Então esse texto aqui mostra de uma forma interessante essa ideia de Jesus chamando para perto de si 12 dos seus discípulos, aos quais ele designou apóstolos. A palavra apóstolo é enviado. Então ele chamou para perto 12 para estar com ele e para os enviar. Então essa é a ideia de chamado que vocês ouviram lá no acampamento, né? Primeiramente é uma ideia do discipulado. Jesus nos chama para perto, nos chama para estarmos com ele. Qual é o propósito dessa aproximação? Jesus quer que a gente o conheça e ele também nos conhecer. Talvez você vai dizer, não, mas Deus conhece o nosso coração. Gente, o relacionamento com Deus é uma jornada, é uma caminhada. A gente costuma dizer entre nós, né, a gente só conhece uma pessoa depois que convive com ela. Você acha que conhece a pessoa e você vai viajar e fica 2, 3 dias com aquela pessoa. Você às vezes volta com uma ideia reforçada daquilo que você imaginava. Realmente ele é do jeitinho que eu pensava, ele é legal, foi bacana esses 2, 3 dias. Ou você volta dizendo assim, graças a Deus foi só 2 dias, que agora já passou, nunca mais eu viajo com essa pessoa, né? Por quê? Porque às vezes a convivência mais intensa por um curto período de tempo te permite perceber coisas que você não estava percebendo, né? Então estar com promove o real relacionamento. E embora nós conheçamos Jesus de nome, Jesus nos conheça de interior, quando a gente vai caminhando, nós vamos conhecendo melhor a Jesus, mas ao mesmo tempo as nossas ações, as nossas reações vão mostrando a nós mesmos quem nós somos, e eu diria que vão mostrando a Deus também. Eu não vou ficar discutindo aqui esses conceitos, né, de presciência de Deus, de onisciência de Deus, mas eu tenho uma ideia, né, de que Deus nos conhece ao longo da jornada. Tem um texto interessante em Deuteronômio 8,
que Deus falando com Israel, fala assim: eu te conduzi pelo deserto para te provar, para te testar, para saber o que havia no teu coração, se você guardaria ou não os meus mandamentos. Olha que interessante. Deus falando para a coletividade de Israel que o período no deserto foi uma oportunidade de Deus testá-los, prová-los, Deus conhecer o coração deles. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que quando Deus nos chama para perto, para a gente andar com Ele, é para a gente conhecê-lo, mas também para Ele nos conhecer. E são nas circunstâncias da vida que a gente mostra quem a gente quer, quem a gente é. Não é? Nos momentos alegres, nos momentos de euforia, a gente tem um tipo de comportamento, nos momentos difíceis a gente tem outro. Como é que é o Zé de bom humor, como é que é o Zé de mau humor? Como é que é o Zé antes de almoçar, como é que é o Zé depois do almoço? Eu tenho um amigo que, se vai passando muito do meio-dia, ele vai ficando mal-humorado, a gente precisa encerrar a reunião rápido, ou então, como faz o meu amigo, dá uma barrinha de cereais para ele, porque senão vai ficar complicado. Tem gente que é assim, né? Se ficar com fome, muda o humor, e tem gente que não. Como é que é essa pessoa? É o estar com que nos permite conhecer. Então, Jesus nos convida para isso, para estar com Ele, mas também para estar conosco. Jesus nos conhecer. E a gente vai conhecendo a si mesmo e conhecendo a Ele. Mas o texto fala que Ele os chamou para perto para depois os mandar para longe, para os enviar a pregar. Então, vocês ouviram isso também, que parte do chamado de vocês não é para que vocês fiquem em si mesmados, ou fiquem apenas gravitando, orbitando a vossa espiritualidade, eu e Jesus, Jesus e eu. Não. Vocês foram alertados que há um chamado para um envio, para que a gente anuncie, para que a gente pregue, para que a gente dê testemunho. Jesus, ao subir ao céu, disse para os seus discípulos: vocês são testemunhas destas coisas. Então vão e façam discípulos. O motivo de Jesus chamá-los para perto foi prepará-los para que, quando Ele fosse embora, eles pudessem dar testemunho dele. Então, por que nós temos que nos aproximar de Jesus? Porque Jesus é conhecido hoje pelo testemunho dos seus discípulos. Se você não conhece Jesus, o máximo que você consegue fazer é trazer um amigo na igreja. Tem gente que pensa que evangelizar é trazer os amigos na igreja. As pessoas confundem essas coisas. Eu lembro dos antigos, já não é do meu tempo, é dos que me antecederam. O pessoal vinha de manhã na escola dominical, e eles falavam: à tarde nós fazíamos evangelismo. O que era evangelismo? Ir na rua, entregar folhetos, fazer culto na praça, convidar as pessoas para virem no templo, no culto da noite. No culto da noite, o pregador fazia uma pregação evangelística, chamava os arrependidos a levantarem as mãos, eles vinham para frente, aceitavam Jesus e pronto, ganhamos tantas almas para Jesus. Então, o que era evangelismo? Era chamar as pessoas para virem no culto da noite, para ouvir o sermão evangelístico do pregador, e ele fazer o apelo, chavecar todo mundo, levantar a mão e aceitar Jesus. Isso era evangelismo no passado. O que a gente entende hoje com evangelizar? Evangelizar é você mostrar para a pessoa o evangelho de Jesus. Mas o que é ensinar o evangelho? Enfim, é você pregar o arrependimento, a graça, isso tudo que você vivencia, você ensinar o outro. Então, não é trazer alguém para assistir o culto na igreja. Isso é convidar as pessoas. Evangelizar é dar testemunho de Cristo. Então, é você falar de Jesus. Mas o quanto você conhece Jesus? O que você sabe de Jesus? Que nasceu em 25 de dezembro, em Belém da Judéia, filha de Dona Maria, do seu José, recebeu lá os... Eu vi um videozinho hoje, do Silvio Santos perguntando quem foram as pessoas que visitaram Jesus. E aquele lá do dinheiro, mas a mulherada falava cada absurdo naquele programa, misericórdia,
Lucas, Marcos, e Lucas o quê? O Silvio Santos, que é judeu, sabia mais ela do que o pessoal que é cristão, né? Então, assim, o que a gente sabe de Jesus? A história de Natal? O que a gente sabe de Jesus? A história da Páscoa, a história da ressurreição, da morte? Jesus é um personagem histórico ou a gente o conhece? Então, evangelizar, de fato, é mostrar a Cristo, mas não é falar a respeito de alguém que você conhece a história. É falar a respeito de alguém que você conhece pessoalmente. É por isso que é importante a gente chegar perto de Jesus, conhecer Jesus, para anunciar Jesus. É claro que a gente vai contar as histórias da Bíblia, mas o Jesus que modifica a nossa vida, é esse Jesus que faz diferença para os outros. Eles têm que ver Cristo em nós. Não é? De que forma? No nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações. As pessoas devem ver Cristo em nós, tá bom? Então, isso aí é o que vocês ouviram lá no acampamento, né? E eu acho importante que vocês guardem isso. Nós fomos chamados para estar com Jesus, fomos chamados para anunciar a Jesus. Então, a gente se aproxima para conhecer e a gente se espalha, a gente se dispersa para anunciar, tá bom? Mas eu queria ler também com vocês Efésios capítulo 4, e por meio desse texto, recomendo até vocês depois em casa, com tempo, leiam esse capítulo todo, ele é muito interessante. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios tem algum ensinamento legal para a gente. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está falando de uma vocação. Devemos viver de uma forma digna da vocação a que fomos chamados. Por que vocação a que fomos chamados? Ou seja, vocação é aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos desenvolver, aquilo que nós vamos anunciar. A gente confunde vocação com a carreira, não é? Vocação, às vezes, tem para nós o sentido também da profissão. Outras vezes tem a ideia do hobby. Minha vocação é tal coisa, eu gosto disso aqui. É de tudo um pouco, tá? Mas no sentido bíblico, vocação é o chamado de Deus para nós. Então, nós fomos chamados por Deus para uma vida de santidade. Com toda a humildade, vivam da forma digna, né, da vocação que foram chamados, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu gostaria de convidar vocês a pensarem que nós somos uma geração hoje que pensa muito no meu chamado individual. O que Deus me chamou para fazer. O que Deus quer comigo. O que Deus tem para mim. Nós normalmente pensamos na primeira pessoa do singular. Só que a Bíblia trata disso na forma plural. Nós fomos chamados. E observe que o que Paulo recomenda, a forma digna de responder a esse chamado é com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, é um chamado à vida comunitária. A vida comunitária. Então, nós não fomos chamados para uma vida de exclusividade com Deus. Nós somos chamados para uma vida de inclusão no corpo de Cristo. É isso que lá adiante Paulo vai desenvolver nesse mesmo capítulo, dizendo que o corpo todo, ajudado por juntas e medulas, na cooperação, a palavra grega ali é sinergia, uma palavra que vocês conhecem bem hoje em dia, na sinergia de cada parte, este corpo produz o seu crescimento em amor. Então, Paulo diz que Deus nos chamou, a nossa vocação, o nosso chamado é para uma vida comunitária.
Por isso que a gente precisa de humildade e mansidão. Humildade porque o orgulho afasta as pessoas, e a humildade aproxima. Mansidão porque a ira, a irritação, a violência afasta as pessoas. Mas a mansidão, a capacidade de resiliência, de serenidade, aproxima as pessoas. Ele fala também de suportar uns aos outros em amor. E aqui o suportar não é de dar suporte, tá? Esse suportar é no sentido da tolerância mesmo. Nós não somos pessoas perfeitas. Então a gente precisa ter paciência uns com os outros, a gente precisa ter uma certa dose de tolerância uns com os outros, porque Cristo vai trabalhando em nós. Mas esse trabalhar em nós é inclusive através do restante do corpo. Então nós somos chamados para uma vida comunitária. Eu sei que a ideia do coaching hoje é o seu propósito, o seu foco, a sua vida, é muito você, né? O eu. A gente precisa superar isso. A visão de Cristo para a sua igreja é uma visão comunitária. Esse conceito de corpo de Cristo, eu creio que está bem claro nas Escrituras. Nenhum de nós é autossuficiente. Essa figura do corpo é exatamente para mostrar a codependência que existe entre os órgãos do corpo. Qual órgão do corpo é mais importante? Eu não vou contar a piada. Tem uma piada que é terrível, mas eu não posso contar aqui porque está filmando e vai complicar. Mas se a gente fosse disputar, por exemplo, simplesmente para a nossa alimentação, alguém poderia dizer, a parte mais importante para a alimentação é o estômago. Aí as mãos vão questionar, opa, com licença, quem é que leva a comida à boca? Sou eu? A alimentação começa comigo, eu que levo a comida à boca. E a boca fala, opa, sinal que também eu faço parte do processo, é aqui que o negócio começa a funcionar, eu vou mastigar, eu vou morder, então está aqui a boca, e aí o pessoal do esôfago vai, tudo bem, mas o seu estômago está lá embaixo, se eu não fizer a minha parte aqui, da boca não chega no estômago, aí o estômago fala, tudo bem, está certo, somos uma equipe, então a boca, o esôfago, as mãos, nós trabalhamos até aqui, aí o intestino fala, com licença, o seu estômago simplesmente produz aí uma massa, né, dilói a coisa, mas quem promove a absorção, quem transfere o alimento realmente para o organismo, é só aqui, o intestino. E aí vai indo, vocês estão entendendo? Vocês já viram onde é que termina a história, mas é o seguinte, o processo da alimentação depende de quem? Depende de tudo. Só falando de alimentação, mas a alimentação é tudo? Não. A respiração. Né? Aí o pulmão pode até dizer, com todo respeito, todos esses nutrientes que o intestino bota aí na corrente sanguínea, não seriam devidamente processados, não fosse eu colocando oxigênio nessa equação, isso aí não ia funcionar, não haveria quebra de moléculas. Não, é o seguinte, quem manda, a alimentação depende da respiração, é verdade. E aí o coração também vai falar, ok, gente, mas se eu não bombear o sangue, esse oxigênio não chega em lugar nenhum. Vocês estão entendendo? É óbvio que o corpo só funciona porque é um organismo. Então nós não podemos imaginar que Deus tem, como corpo de Cristo, propósito para um de nós, sem que esse propósito esteja conectado com o que Ele tem com todos. Então, esse chamado, essa vocação, não é um chamado para uma vida exclusiva com Deus. Nenhum de nós vai conhecer a Deus totalmente, ninguém. E nem a soma do nosso conhecimento aqui vai chegar na totalidade de Deus. Mas uma coisa eu sei, o que eu posso conhecer de Deus será enriquecido com aquilo que você conhece de Deus. E se nós conversarmos e você me
disser o que de Deus você conhece, e eu puder compartilhar com você o que de Deus eu conheço, nós dois vamos ter uma melhor percepção de quem é Deus. Se o Jesus que falou comigo é o mesmo que falou com você, quando a gente compartilhar as nossas experiências, nós dois vamos conhecer melhor a Jesus. Por quê? Porque a minha mais a sua experiência dá um resultado maior. Compreendem? Então, o nosso chamado, como escreve aqui Paulo, nós somos chamados para uma vida, para uma integração, para um compartilhamento, para uma troca. E nesse processo nós vamos, naturalmente, precisar de humildade. Porque se eu orgulhosamente me colocar como suficiente, eu fecho as portas para aquilo que você pode me acrescentar. Se eu disser assim, gente, eu sou mais velho que vocês, eu sou pastor, eu estudei teologia, vocês não têm nada para me ensinar. Isso é uma posição o quê? Orgulhosa. Mas se eu chegar e me sentar e falar assim, então, o que é que vocês têm aprendido? O que é que vocês têm a me dizer? Como é que tem sido a sua vida com Jesus? Compreendem? É nesse sentido que a humildade produz aprendizado. A mansidão é a base da gente compreender, tolerar, caminhar juntos, não é? Ser longânimo, andar a segunda milha, andar um pouco mais, esticar um pouco mais a nossa paciência. Não é? Então, que a gente aprenda realmente que esse nosso chamado para a vida comunitária é a melhor forma da gente aprender. Como diz Paulo na sequência, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Se a gente pensar aqui em corpo e espírito, naquela unidade, quando o primeiro ser humano foi criado, como é que a Bíblia descreve? Na poesia do Gênesis, o homem é feito corpo e Deus sopra nele o espírito. Não é? Nós, como igreja, há um só corpo e há um só espírito, a mesma ânima, a mesma alma, a mesma força nos move. Então, nós somos uma unidade enquanto corpo, e o que nos dá vida é o mesmo Espírito. Então, o mesmo Espírito que me vivifica é o que te vivifica. Nós temos isso em comum. E nós somos chamados a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, é um chamado à unidade. Por quê? Porque Deus é um só. Então, não importa se existe de alguma forma, em alguma circunstância, um projeto especial de Deus para mim ou para você, se em alguma área da minha ou da sua vida, Deus quer fazer algo diferente do que faz nos outros, pode acontecer isso, é muito provável que isso se aplique a todos nós em algum momento da nossa história, mas o importante é o projeto que Deus tem em comum para todos nós. Deus nos chama para sermos um só corpo, vivermos uma só fé e experimentarmos o seu agir entre todos nós. Então, vocês estão vivendo um momento muito interessante da vida, que é a vida mais gregária. Depois que a gente casa, a gente vive muito a dois. Depois, quando vem os filhos, a gente vai ficando... É mais difícil a gente ter muitos relacionamentos. A fase em que a gente tem mais relacionamentos é a fase da adolescência e da juventude. Então, eu recomendo a vocês, aproveitem. Aproveitem. É uma época interessante em que a gente, na escola, tem um grupo. Na vizinhança tem outro grupo. Na igreja tem outro grupo. No trabalho, às vezes, já tem outro grupo. A gente tem um monte de amigos. Se a gente for pesquisar aí, quem tem mais contato no telefone, vai ser uma briga boa, né? Eu tenho muitos, mas é por causa do meu trabalho, né? Mas assim,
a época que vocês estão vivendo, é a época que vocês têm muitos relacionamentos em diferentes lugares. Porque alguns de vocês trabalham numa área, estudam em outra, praticam esporte com outra turma, vão na igreja com outra turma, então vocês pertencem a diferentes segmentos. Em todos esses segmentos, não se esqueçam, vocês são cristãos, vocês são de Jesus. Jesus está em todos eles com vocês. E é aí que vocês devem fazer diferença. É aí que vocês devem ser o corpo de Cristo. Vocês não são crentes apenas na igreja. Vocês são crentes em todos os lugares. Por quê? Porque o mesmo Deus e Pai de todos, que está em todos, habita em todos, é o Deus que está com você em todas as áreas da sua vida. Então, desfrutem esta possibilidade que vocês têm de uma vida tão intensa, de uma vida tão diversificada, de uma vida de muitos relacionamentos, e entendam que Deus chamou vocês para, neste tempo, conhecerem a Jesus, falarem de Jesus, viverem para Jesus, mas principalmente experimentem essa vida comunitária. Não se isolem. Que a PIB Jovem seja de fato um dos espaços mais interessantes para vocês fazerem amigos, para vocês estarem juntos. Aproveitem o máximo possível essa fase da vida, porque ela é de fato maravilhosa. Não vou dizer que eu tenho saudade, porque eu ainda continuo vivendo uma vida muito boa, né? Eu faço o que eu amo, estou sempre cercado de pessoas que me amam, eu tenho uma vida muito privilegiada. Mas aproveitem a juventude. Ela passa rápido, curta. Quem foi para o acampamento e não aproveitou, perdeu. Espero que no próximo você faça o melhor proveito. Depois o Lucas me dá relatório de quem ficou, quem não ficou, quem namorou, quem não namorou, quem orou, quem só orou. Mas legal. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque Jesus está em nós. Muito obrigado, Senhor, porque a oportunidade de ouvir a Tua voz na juventude é um privilégio. Obrigado por esses moços e moças, alguns deles desde a infância, ouvindo do Senhor, conhecendo o Senhor já desde casa com seus pais. Outros chegaram depois. Mas obrigado porque todos eles, ainda na juventude, já têm a oportunidade de dizer: eu conheço Jesus. Já têm a oportunidade de dizer: eu estou aqui, Jesus. Eu ouvi a Tua voz. Eu compreendo o Teu chamado. Obrigado, Senhor, porque desde cedo eles fizeram uma escolha. E eu oro para que o Espírito de Cristo os sustente nessa decisão. E que os pés de cada um deles, Senhor, estejam firmados sobre a rocha que é Cristo. Que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles permaneçam firmes no caminho que eles escolheram, Senhor, seguindo ao Cristo que eles confessaram, dispostos, ó Deus, a viver uma vida comprometida, uma vida de santidade, uma vida de louvor, mas também uma vida de gratidão, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de bênçãos, de desafios também, Senhor. Oro para que eles sejam guardados nesse tempo, Senhor. São dias difíceis, como sempre foram para os jovens, mas o Senhor há de guardá-los, abençoá-los, fortalecê-los, enriquecê-los com toda sorte de bênçãos espirituais, para que, te conhecendo, Senhor, eles permaneçam fiéis por toda a sua vida. Guarda-os, fortalece-os, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.